Oi, gente. Eu sou o professor Wilson Lefa e estou aqui com a missão de responder algumas perguntas que me foram feitas pelos alunos do curso de especialização do professor Ronaldo Gomes, da UFMG. Esses alunos desse curso me mandaram 6 perguntas sobre aquilo que eu venho falando. Basicamente, nesse caso, foi sobre objetos de aprendizagem, que eu vou depois ligar com recursos educacionais abertos. Mas vamos de imediato às perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: professor, eu estou resumindo aqui uma pergunta que foi naturalmente bem sedimentada, mas, em resumo, esse aluno me pergunta o seguinte: professor, tutor, mediador e professor é a mesma coisa? Eu me sinto tentado a responder meio em tom de brincadeira que tutor é tutor, mediador é mediador e professor é professor. Mas a coisa não é tão simples assim. A vida é um pouco mais complexa, né? Então, eu acho que há aqui uma hierarquia, principalmente no contexto de EAD, onde temos o professor que, pelo que sei, é responsável pela elaboração do material, que naturalmente é um meio, o material são recursos de mediação, que são depois, na prática, aplicados com os alunos pelo tutor. Então, há aqui essa hierarquia. O tutor não pode ser professor, mas o professor poderia ser tutor. Tá? Então, o professor, nesse sentido mais amplo, preparando material para ser usado pelo tutor. Eu sei que eu estou sendo bem simples, mas eu gostaria de ficar com essa resposta assim bem simples. Tá? A segunda e a terceira perguntas eu vou reunir em uma pergunta só, porque ambas falam da questão do tamanho ideal dos blocos de aprendizagem. Isto está totalmente relacionado com a questão dos objetos de aprendizagem, né? Que é a mesma pergunta do item número 3. Alguns estudiosos acreditam que o tamanho ideal do objeto de aprendizagem deva ser de 15 minutos. Outros partem de 2 minutos. Eu já estou achando, eu falei que poderia ser, na época, quando eu escrevi esse texto, e essas perguntas são baseadas num texto que eu escrevi em 2006, então muita coisa mudou de lá para cá, e uma das coisas que eu acho que esse tamanho, essa extensão de 15 minutos deve ser drasticamente reduzida. Não apenas para 2 minutos, mas, quem sabe, para meio minuto. Um segmento, um bloco de aprendizagem, um bloco como unidade, eu acho que deveria ser pequeno. Porque a questão aqui, mais importante do que o bloco, do que o tamanho, é o que acontece durante esse processo. O que acontece nesse momento, no momento em que o aluno está envolvido com a atividade, está envolvido com a tarefa. Então, eu acho que mais importante do que a extensão é o que acontece. E o que acontece deve estar relacionado com algum mecanismo de interação. Da mesma maneira que interagimos com um sujeito interlocutor no ensino em EAD, e nessa situação de distância, o aluno, interage com algum recurso. E isso deve ser realmente uma interação. Deve ser o que o aluno faz, deve estar dividido, deve estar compartilhado com o que o recurso faz também, de maneira que vai havendo uma troca constante de informação, uma troca constante de dados, ao momento em que o aluno fala, age, faz alguma coisa, e ao momento em que o recurso também faz. Então, havendo essa troca constante. Então, isso é que eu acho que é importante, mais do que a extensão, que não deve se fixar de um lado apenas.
como às vezes acontece com o livro. É o livro que fala, é o livro que trabalha o tempo todo, enquanto o aluno fica meio que passivamente lendo. Tá? Então, acho que aqui o importante, eu insisto, é a interação. Pergunta número 4. Como eu vejo as transformações que ocorreram desde 2006 até hoje, e estamos em 2019. A grande mudança que aconteceu, que a grande mudança que veio com os objetos de aprendizagem, que vieram depois dessas mudanças, está relacionado com a evolução de objetos de aprendizagem para algo que chamamos agora de recursos educacionais abertos. Então, o que era um simples objeto, agora é recurso. O que era aprendizagem, agora é educacional. E, mais importante de tudo, aberto. Né? Saímos das corporações. Saímos do uso dos objetos de aprendizagem como meios de instrumentalização dos seus empregados, como meios de aprendizagem de ensino usado pelas corporações. A Microsoft usou bastante isso, e outras empresas também, para preparar seus funcionários. Então, era uma visão instrumentalista, de certa maneira. Eu vejo uma evolução com os recursos educacionais abertos. Essa, então, é a grande mudança, quando vamos de apenas objetos de aprendizagem para recursos educacionais abertos. A pergunta seguinte, professor Wilson Leffer, pedimos-lhe mais esclarecimentos sobre as controvérsias que permeiam o uso dos objetos de aprendizagem, visto que o uso, citando eu agora aspas, né, o uso desses objetos não precisa estar necessariamente atrelado a uma determinada teoria da aprendizagem. Então, é a questão do desprezo, a questão do silenciamento da teoria em relação aos objetos de aprendizagem. Eu não estou dizendo que deva ser assim, eu estou dizendo foi assim. Os objetos de aprendizagem não tinham, às vezes, na minha percepção, não tinham a preocupação com a teoria. Era apenas uma preocupação prática, independente de teoria, achando que os mesmos objetos poderiam ser usados com qualquer teoria de aprendizagem. Tá? Inclusive dentro de uma visão mecanicista, dentro de uma visão de repetição no ensino de línguas. Tá? Então, realmente, era essa percepção. Eu acho que o que aconteceu aqui foi também uma mudança, adotando-se teorias com a substituição dos objetos de aprendizagem por recursos educacionais abertos. Tá? Então, essa evolução que aconteceu, acaba-se com isso adotando-se algumas teorias para chegar ao aluno. Isso está intimamente relacionado com a última pergunta, que diz o seguinte: a pessoa me pergunta isso aqui, com as palavras que eu estou vendo aqui. Como um professor pode diferenciar os materiais didáticos virtuais, vazios de aprendizagem, daqueles com boa qualidade de aprendizagem? Quais teorias devem ser consideradas em uma análise e ou produção de um objeto de aprendizagem? Acho que várias teorias, inclusive a teoria da complexidade. Eu tenho uma preferência maior, nesse caso, pela teoria da atividade com base em Vygotsky. E dentro dessa teoria tem um aspecto que eu acho muito importante, que pelo processo de mediação é possível que o aluno consiga atingir o desempenho, consegue ter o desempenho
antes da competência. A ideia de desempenho antes da competência, que é vista quase como uma heresia, eu vejo como uma possibilidade aqui dentro dos recursos educacionais abertos. Isso quer dizer o seguinte: o aluno, quando assistido no seu desempenho, quando ajudado no momento em que ele está tentando aprender alguma coisa, se essa ajuda for adequada e certa, o aluno consegue atingir um desempenho além da sua competência. E isso é uma questão fundamental. E é o que eu gostaria de conversar com vocês rapidamente, porque eu não me sinto muito à vontade falando assim para um vídeo. Eu não estou muito acostumado com isso, até peço desculpas, mas eu espero de alguma maneira ter respondido às perguntas de vocês.